Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje nós temos um episódio diferente, com alguns alertas práticos para nós, às vezes com algumas passagens cômicas. Teremos, então, o letramento em saúde. Que história é essa? Durante algumas semanas, alguns membros da Rebraus, principalmente a Flaviane, que eu vou já apresentá-la, pediram que nossos ouvintes enviassem alguma história que tivessem vivenciado na prática profissional, onde alguns princípios do letramento em saúde não tivessem sido atendidos. Prontamente, alguns profissionais nos mandaram seus depoimentos gravados. Para discutir estas experiências, estamos aqui com a Catarine Lima Moraes e com a própria Flaviane Cristina Rocha César. As duas já estiveram colaborando com nossos episódios. A Catarina é enfermeira, doutora em enfermagem pela Universidade Federal de Goiás, atualmente professora do curso de enfermagem da Universidade de Brasília. Tem experiência na área de enfermagem, com ênfase em enfermagem fundamental e saúde pública. Um dos seus focos de pesquisa é exatamente o letramento em saúde. E a Flaviane também é enfermeira, com mestrado e doutorado em enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Ela é docente de enfermagem na Faculdade Sul-Americana e docente no curso de medicina da Unifimes, no campus de Trindade, em Goiás. Ambas são membros da nossa rede, a Rebraus, e da International Health Literacy Association. E aí, meninas, tudo bem? Tudo bom, Helena? Vai ser um prazer falar hoje com vocês sobre esse tema. Acho que vai ser bem divertido também ver um pouquinho das histórias dos colegas. Beleza. Olá, Helena, ouvintes. Como sempre, muito bom estar com vocês, conversando sobre esse assunto que nos encanta, né? Exatamente, estou muito expectante também, porque quando as pessoas mandam depoimentos das suas práticas, sempre é uma coisa muito mais palpável, né, para os nossos ouvintes refletirem, né, não? Com certeza. Sim. Catarine, você gostaria de contar alguma experiência sua antes de eu passar o nosso primeiro áudio? Sim, Helena e ouvintes, para aquecer a nossa conversa de hoje, né, eu vou compartilhar com vocês uma situação que eu vivenciei em 2014, assim que eu comecei a estudar sobre letramento em saúde. Bem, na ocasião, eu trabalhava como enfermeira em um ambulatório de um serviço de saúde, atendendo pacientes dos mais diversos grupos, né, dos programas do governo. E em uma consulta específica, um paciente procurou um atendimento com um especialista, e eu, pensando que estava ajudando, informei que lá não era o local, que ele deveria, né, procurar e ligar no agendamento do 0800 da secretaria, e achando que fiz, né, a orientação mais pertinente possível. Na época ainda existiam os famosos orelhões nas portas das unidades de saúde, e o paciente se dirigiu até o orelhão para tentar agendar a consulta conforme eu tinha orientado, né, ligar no 0800. E para minha surpresa, depois de um tempo, o paciente retorna e fala: Catarine, esse número não está funcionando, ou o pessoal lá não está querendo me atender. E a gente já sabe, né, o problema que às vezes a gente encontra para tentar marcar essas consultas, né, que às vezes é demorado. E eu falei: olha, pode ser que está demorando, porque a demanda é muito grande. E ele falou: não está nem chamando. Eu falei: olha, então tem alguma coisa errada. No momento, né, não pensei duas vezes, me dirigi até o orelhão junto com ele, e lá, falei: não, vamos tentar liga aqui para eu ver o que está acontecendo, né. E o paciente discou 0800. Aí eu falei: uai, mas e o restante do número, né? O 646-1590 na época. Ele falou assim: uai, você me falou 0800. Helena, ouvintes e Flaviane. Pensei assim, eu falo que eu queria ser uma avestruz, assim, colocar minha cabeça em algum lugar de tanta vergonha, né, de estar estudando sobre o assunto e dar essa informação como eu dei para esse paciente. Então, assim, essa é uma história que me marcou e me marca, né, todas as vezes que eu falo de letramento, eu recordo dessa história porque acontece, né, o nosso cotidiano, a gente está cheio dessas histórias e era isso que eu queria compartilhar com vocês. Coitado do camarada. Imagina, Helena.
Ai, meu Deus. A gente lembra daquele programa antigo da Praça é Nossa, né? Que o personagem dizia: eu quero tudo explicadinho nos seus mínimos detalhes. Justamente. Bom, eu vou colocar agora o nosso primeiro áudio, enviado por Igor de Oliveira Ribeiro, farmacêutico de Anicuns, em Goiás. Boa tarde, tudo bem? Então, meu nome é Igor, eu sou mestre em ciências farmacêuticas e essa história aconteceu comigo quando eu trabalhava na drogaria, né, em Aparecida de Goiânia. E é o seguinte, tinha uma paciente, essa paciente, ela tinha diabetes, ela usava medicação normal para diabetes. E então, foi no endocrinologista, o endocrinologista prescreveu para ela insulina e NPH. Na primeira semana, ela estava indo diariamente na drogaria, fazia o teste de glicemia e estava totalmente controlado o nível de glicemia dela. Ela foi, comprou a insulina com a gente e a glicemia dela, os níveis totalmente controlados. Na segunda semana, permaneceu, né, praticamente controlado, porém depois começou a alterar. A glicemia dela não abaixava mais. Eu questionei para ela se ela estava usando a insulina de forma correta. Ela disse que sim, estava usando de forma correta, de acordo com o que o outro farmacêutico tinha ensinado para ela. E aí, que na verdade não era um farmacêutico, era um balconista, mas ela disse que estava usando de acordo com o que ele tinha ensinado para ela. E aí, passou um fim de semana, na segunda a paciente não voltou na drogaria, e como ela morava próximo, a gente foi na residência dela. Quando eu cheguei na casa dela, eu deparei com 2 frascos de insulina, 2 caixinhas de insulina, na verdade, fechada em cima da mesa. Então eu perguntei para ela qual que era o motivo dessa insulina fechada em cima da mesa. Ela me falou assim: eu fui na drogaria, o farmacêutico me disse o seguinte, que eu tinha que usar a insulina e guardar na geladeira. Então, conclusão de tudo, ela pegou os 4 frascos de insulina dela, levou para casa, aquele que ela tinha usado na drogaria, ela guardou na geladeira e os demais ela deixou fora. Ela só iria guardar depois que usasse. Então esse foi o meu relato que aconteceu comigo. E aí, Flaviane, gostava de comentar este áudio? Eu quero. Eu gostei muito dessa história, inclusive, já fazendo um gancho aí com a história que a Catarina colocou, eu acho que elas partem de uma base comum, que é a não compreensão, inicialmente, de uma informação, e nessa segunda história chama atenção porque envolve questão de medicação, né? Então, como que essa usuária, essa paciente, iria fazer a gestão dessa medicação no seu domicílio. E aí chama muita atenção do desafio que é esse cuidado para nós, porque é muito comum que a gente não consiga acompanhar, apesar de ser ideal, principalmente no contexto da atenção primária, a gente não conseguir acompanhar, muitas vezes, a execução de muitas orientações que a gente dá. E a gente ficar dependendo do retorno desse paciente novamente para nós, ou que ele nos procure, como foi o caso dessa paciente, e aí a gente que às vezes consegue, por alguma fala dessa pessoa, desconfiar de que algo está errado. Então, olhando para isso, eu lembrei muito da questão do letramento em saúde interativo, porque quando a gente pensa nos domínios de letramento em saúde, que a gente considera letramento funcional em saúde, letramento interativo, letramento crítico, me parece que esse caso em especial, ele está muito no campo, pois eu quero até que vocês pontuem, Helene e Kate, se vocês concordam, né? Mas para mim me chamou muita atenção como algo aí dentro do letramento em saúde interativo. Por quê? Porque a gente percebe que o profissional passou a informação, de alguma forma pode até ter checado se essa paciente entendeu a forma como ela deveria armazenar, e ela de fato armazenou, se a gente for pensar, ela seguiu ao pé da letra, né, ali como a questão do 0800, só que ela não conseguiu
contextualizar ou colocar de fato essa informação da forma adequada, apesar de ter seguido, de certa forma, o que foi orientado. Então, eu acho que pensando nisso, a gente precisa trazer ferramentas e pensar em aplicar essas ferramentas que nos ajudem nesse processo de verificação do aprendizado desse paciente, desse usuário que está ali recebendo aquela informação ou que está nesse processo de educação em saúde conosco. E aí me chamou atenção também, não só a importância de ferramentas como o próprio teachback, né, ou perguntar de volta, mas também atividades que envolvam demonstração de alguma técnica ou de algo que esse indivíduo precise executar diante disso que foi explicado pelo profissional de saúde, mas principalmente o acompanhamento. E eu acrescentaria também isso como um componente ético, porque a gente precisa se corresponsabilizar, nós devemos nos corresponsabilizar por esse segmento, por esse pós-informação desse usuário, desse paciente. Uma vez que ele sai com essa informação que foi dada por nós, mas é no contexto dele, do cotidiano, é que essa informação se transforma em uma ação de saúde. Então, me chamou muita atenção isso, achei essa história. É uma história até um pouco divertida de você ouvir, porque a gente pensa nesse mesmo caso que a Helena colocou, né, da Praça é Nossa, tem que ser nos mínimos detalhes mesmo, mas também nos alerta para tudo isso que eu pontuei. Se você quiser acrescentar também, Helena, alguma coisa que eu acredito que você tenha se divertido um pouco com essa história, mas aqui, apesar de interessante, até um pouco engraçada, é preocupante, não é? Sim, concordo com você. É bem preocupante, mas na verdade é isso daí. Essas histórias que têm algum composto cômico, elas acabam fazendo a gente refletir mesmo, né? Eu concordo com você. O processo de comunicação ele tem que ser muito mais explícito do que a gente imagina que tenha que ser, não é não? Não é não, Cata? Eu concordo plenamente com as ponderações da Flaviane. Eu acho que quando a gente pensa na terapia medicamentosa, a gente precisa se cercar do processo de comunicação para que ele seja o mais claro e objetivo possível. Concordo com as estratégias de feedback, com as estratégias do show me back também. Eu acho que nesse caso a Flaviane ponderou bem, né, da demonstração. Até porque tem outro elemento, né? A gente sabe que as seringas de insulinas, dependendo do fabricante, ela muda as unidades internacionais, enfim, é um problema atrás do outro que pode acabar gerando com esse paciente se essa informação não ficar bem clara, né? Exatamente. Não tem nada a ver com isso que nós estamos falando, mas eu me deparei a semana passada com a falta de compreensão total das instruções para usar o air fryer. Você imagina? Sou uma pessoa de nível superior, acostumada, e sou nutricionista, o que é pior, né? Porque eu conheço os equipamentos e as estratégias de utilização deles. E eu fiquei olhando para aquele manual cheio de figura, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? A única coisa que eu entendi era um xizinho que tinha na questão de que não pode botar óleo na panela. O resto eu tive que ler umas 4 vezes para entender. Bom, eu vou colocar mais um áudio agora, gente. Vou colocar o áudio da Edinamara Aparecida dos Santos, que é enfermeira da atenção básica em Goiânia. Vou passar aqui e aí a gente comenta depois. Um minutinho só. Ok. Me recordo de atender uma paciente de aproximadamente 38 anos durante o atendimento à mulher, em que ela tinha candidíase recorrente. Fiz então a prescrição do creme vaginal, junto com a medicação oral e a orientação do uso diário e, caso de melhora, fazer o retorno regular. E, caso houvesse alguma necessidade, pudesse me procurar logo na sequência, assim que as dúvidas surgissem. Cerca de 4 ou 5 dias depois, ela me procurou no posto de saúde com a queixa de que estava muito difícil fazer uso daquela medicação, porque o marido estava queixando muito, ela estava sujando muito a cama, não se sentia confortável com o uso da medicação. E aí, então, perguntei
como que ela estava fazendo uso. Ela disse que todos os dias, todas as noites, conforme eu orientei, e continuava praticando atividade sexual. Então, ela entendeu que ela, como era para utilizar à noite, ela inclusive orientou o marido que ela precisava ter as relações sexuais diárias, inclusive para que ele também fosse tratado. Então, a orientação que eu fiz foi para o uso noturno, diário, porém, percebi que não fiz a orientação para abster-se de relações sexuais, até por ter compreendido que, pela idade dela, pelo tempo de casamento, né, que ela já soubesse como fazer o uso da medicação. Ela, por sua vez, compreendeu que deveria utilizar diariamente, mantendo as relações sexuais também para que seu esposo usufruísse do benefício da medicação. Então, eu entendo hoje que houve falha tanto na compreensão dela e minha na orientação, que não foi correta, completa e adequada, e ela, por sua vez, não teve indagações a respeito. O que ficou de bom nisso foi que ela retornou e eu tive tempo hábil ainda de fazer uma intervenção mais adequada. E essa foi uma experiência que ficou para a minha vida e me marcou para agora poder compartilhar. Pronto. Passo a bola para você, Catarine. O que você gostaria de comentar sobre o áudio da Dinamarca? Bom, nesse áudio, me chamou a atenção dois aspectos importantes, assim. Mais uma vez, retomando, na mesma perspectiva do que a Flaviane já comentou sobre a questão medicamentosa, e aqui eu puxo atenção porque foram duas medicações, né, provavelmente, uma oral e a outra tópica. Sendo que a instrução realmente para a medicação oral, para tratar o parceiro, realmente o parceiro tem que tomar a medicação. Mas, né, na medicação tópica, quem faz o tratamento é apenas a mulher. Então, quando a gente lida com esses pacientes que, por vezes, né, aí são só duas medicações, é preciso cada vez mais a gente se atentar e separar, né, esse medicamento é isso, esse medicamento é outra instrução. Aí eu fiquei imaginando, se isso fosse no polifarmácia, né, no paciente que faz uso de uma série de medicações, olha a confusão que isso ia gerar. E aí eu volto mais uma vez na necessidade da gente pensar nas precauções universais. O Titback, né, para a gente pensar que nesse momento em que a gente aplica essa estratégia, que já foi mencionada em podcasts anteriores, o momento de avaliação é minha como profissional. A pergunta que tem que ser feita é: será que eu, como profissional, fui capaz de passar as informações, as instruções de medicação de uma maneira clara, né, que não vai gerar dúvida para essa paciente? E aí eu ressalto, ouvintes, que a pergunta não é você entendeu, a pergunta é: como você vai explicar isso para o seu marido, nesse caso do áudio da Dinamarca, quando você chegar em casa? Porque aí a gente tem a oportunidade, na medida em que ela vai falando, de ir corrigindo e de aparando as arestas, né, de dúvidas que ela possa ter no caso da utilização da medicação. E o outro aspecto, Helena e Flávia, que eu acho extremamente importante é, muitas vezes, o juízo de valor que a gente faz, né, daquilo que a gente acha que as pessoas sabem, ou a superestimação, ou como a gente superestima, né, a capacidade das pessoas em determinados assuntos, né? Ela, por vezes, achou que ela já era casada, né, já tinha feito uso dessa medicação outras vezes, então teve essa ideia de que ela já estava tudo ok. Mas que bom que ela teve a oportunidade, né, assim como no caso do Igor, de tentar, né, e de conseguir orientar da maneira correta essa paciente quando ela retornou à unidade. É um ponto extremamente importante, né? Ainda bem que esses pacientes retornaram, né? No caso do Igor, ele foi na unidade e essa paciente retornou. Mas chama a atenção para a gente também não superestimar a capacidade de compreensão das pessoas. Foram esses dois aspectos que me chamaram mais atenção nesse caso. Exatamente. A gente aprende com as próprias, não vou dizer erro, porque a gente não erra,
Na perspectiva do letramento é que a gente poderia trabalhar melhor, né? Não é que a gente tenha errado, Com é porque certeza. na perspectiva do letramento a gente poderia ter feito melhor, né? Eu acho mais interessante ainda o fato de que, como esses ouvintes estão assistindo, ou estão assistindo não, estão ouvindo nossos episódios, eles também já estão atentando para as atividades que eles poderiam fazer diferente, né? Então, isso que eu acho que é um processo educativo bem interessante. Com certeza. E eu acho, Helena, que, como eu falei na minha situação, são situações que a gente, estando na prática, são corriqueiras. Às vezes a gente fala e faz as coisas do automático, né? Que a gente, às vezes, não, ok, eu sempre, né, sempre foi assim, então as pessoas compreendem. Eu penso que o legal do letramento em saúde é esse momento de tomada de consciência para aquilo que eu estou fazendo como profissional, da minha responsabilização sobre aquilo que eu faço. Eu acho que isso que é o legal desses podcasts que a gente está fazendo agora, né? Exato, exatamente. E Flaviane, você também tem uma historinha para contar? Eu tenho. E faz, inclusive, eu acredito, um gancho com a fala da Kate sobre essa questão de superestimar a capacidade do paciente. Nessa história que eu quero compartilhar com vocês, eu era a paciente. E eu fui a uma consulta médica, e nessa consulta médica eu tinha que fazer um procedimento. Era um exame, agora eu não me lembro o nome, mas era um exame que eu tinha que fazer. E aí, além desse exame, tinha alguns cuidados que eu precisava fazer. E aí, durante a anamnese do profissional, ele me perguntou o que eu fazia. E aí, gente, eu contei que eu era enfermeira. Aí ele perguntou, você trabalha no hospital? Eu falei, não, eu sou docente. Aí ele mesmo, eu falei, de enfermagem e tal, e aí também trabalho no curso de medicina. E aí, gente, ele mudou totalmente a consulta. Porque ele falou, não, aí tudo que ele ia falar para mim, ele falava, isso aqui você já sabe, né? Aí eu falava assim, não, então, já ouvi falar, mas eu gostaria de ouvir sua opinião. Ele, não, isso daqui eu não vou perder tempo explicando isso. E isso foi a consulta inteira. Ele mesmo respondia por mim, né, que eu já sabia. E por mais que eu falasse assim, então, mas eu queria, assim, ouvir sua explicação. E aí foi assim a consulta toda. Resultado, terminou, eu não entendi o que ele tinha proposto, e aí eu tinha que pesquisar, mas assim, era algo que, apesar de eu ser da área da saúde, era algo bem específico, e por ele ser especialista, eu queria que ele me detalhasse, e eu tive que ir em uma outra consulta, porque eu não me senti segura com a escolha proposta, porque eu não entendi qual foi o raciocínio que ele teve, e se tinha outras possibilidades, porque como tudo ele falava, você já sabe isso, você já sabe isso, e, enfim, e aí eu acabei tendo que ir para outra consulta, e na outra consulta eu não comentei, omiti a informação que eu era profissional da área da saúde e eu só falava assim, não, sou professora. Eu deixei no ar de quê, né? Só falava assim, não, sou professora. E não falava do quê. E aí eu adotei esse hábito, inclusive. Eu não falo mais que eu sou enfermeira e muito menos que trabalho como docente, porque aí piora. E isso chama atenção, né? Se a gente for pensar sobre essa questão de superestimar, de achar que porque é um colega de área, né, que vai saber tudo, a gente nunca sabe tudo, a gente tem níveis de letramento diferentes, então é importante a gente considerar isso, e é importante também a gente considerar que aquela pessoa que está ali, por mais que ela tenha uma formação, ou que ela tenha, às vezes, um doutorado, pode ser um doutorado em engenharia, e não ter nada a ver com a área da saúde, ou às vezes ela tem um doutorado na área da saúde, mas é num contexto específico, né? Então, acho que a gente também tem que considerar isso. Me chamou aí a atenção em relação ao que a Kate tinha acabado de falar, sobre superestimar o paciente. Bem verdade, né? Porque, na verdade, nós não somos experts em tudo, né? A gente pode ter um domínio muito grande em alguma coisa, mas noutras não, né? E fora isso, a gente fica, quando a gente vira paciente, nós perdemos toda a nossa noção do que a gente já sabe, não é? A gente esquece. Porque aí tem a vulnerabilidade própria do fato da gente estar sendo cuidado, e aí não tem como a gente ter a frieza de aplicar os próprios conhecimentos na nossa realidade, né? Justamente, Helena, eu ia ponderar justamente isso, né? Quando a gente precisa, né, a doença, enfim, a gente parece que deleta, né, o que a gente aprendeu na academia, então,
por uma própria vulnerabilidade, como você bem pontuou. E, Flavi, eu nunca falo que sou enfermeira, e muito menos, nunca. Eu já chego, já preencho a minha ficha, faço professora, ponto. Né? E aí deixa no ar, igual você está fazendo agora, porque senão a gente corre o risco, né? Quando a gente começa a ouvir essas histórias, a gente sempre corre o risco de ter situações e que acaba, né? Às vezes colocando a gente numa posição de timidez, de perguntar, né? Eu sempre falo isso com os meus alunos. Às vezes fica uma situação tão assim que você pergunta assim, poxa vida, se eu for perguntar, que juízo de valor ele vai fazer de mim, né? Como profissional de saúde. Então, chama a minha atenção da gente, como profissional, também se policiar e ter essa autoconsciência para a gente não fazer isso nas práticas, né? Exato, exato. Com certeza. É uma situação bem pesada mesmo, que a gente tem que tomar cuidado. É os dois jeitos, né? É tanto a pessoa superestimar, como a gente ficar com medo de que eles achem que a gente não entende nada, mesmo sendo profissional da área, né? Bom, agora eu vou passar o áudio que foi enviado pela enfermeira Jéssica Guimarães Rodrigues de Roure, lá de Sobradinho, no Distrito Federal. Vamos escutar aqui, para a gente dar uma olhadinha aqui que ela conta para nós? Antes da punção de fístula arteriovenosa para hemodiálise do paciente, a gente orienta que o paciente higienize a região da fístula, onde vai ser puncionada. Então, a gente orienta que o paciente lave com água e sabão a região da fístula. Então, num dia eu falei para o paciente, vai ali na pia e higieniza, né? Lava o braço para a gente antes de puncionar. Aí o paciente foi, eu fiquei observando. O paciente foi na pia, pegou o sabão e lavou o braço, lavou o antebraço. Mas a fístula dele era no braço. Era uma fístula braquiocefálica. E ele lavou a região do antebraço. Então, assim, não resolveu, né, a questão. Ele não lavou na região da fístula, ele lavou uma região anterior à fístula. Então, eu tive que ir lá para o paciente falar, não, é o braço, mas onde está a fístula? É a região da fístula. Volto para você, Catarine. O que essa experiência lhe desperta? Essa experiência da Jéssica, ela para mim, ela é muito cara, sabe? Porque eu trabalhei com renais crônicos. A primeira experiência que eu tive com letramento em saúde foi com renais crônicos. E são pacientes que realmente merecem muita atenção. Pacientes que vivenciam um tratamento de saúde que é muito complexo. E autogerir essa condição, ela é, por vezes, um desafio para essas pessoas. Eu acho que nessa situação da Jéssica, ela é uma situação clássica, que não caberia apenas para o renal crônico, né? Mas o quanto que a gente, como profissional de saúde, estamos habituados a usar termos específicos, né? Porque braço, antebraço, gente, para o paciente, né, a delimitação de onde começa um e termina outro é um pouco complicado. Até às vezes para a gente, né? Braço, antebraço, a gente acaba usando de uma maneira geral, né? Para designar e falar braço. E mais uma vez eu reforço a necessidade da gente usar as precauções universais do show me back, né? Ir lá na pia junto com o paciente e mostrar, olha, aqui na fístula, né? Dar essa coisa bem detalhada. Mas é engraçado, né? Chega a ser engraçado, mas nos chama muito a atenção, né? Porque o quanto que isso vai impactar, né, na condição de saúde desse renal crônico. Eu acho que são situações, embora, né, Helena e Flávia, a gente tenha conhecimento de alguns estudiosos do letramento que questionam o uso universal, né, das precauções, que defendem que cada paciente a gente deve identificar as limitações. Em alguns casos, eu acredito sim, que as precauções universais, elas devem ser empregadas, e elas podem auxiliar muito nós, como profissionais de saúde, em casos como esse que a gente comentou por agora. Exato, exatamente. Nossa,
São muitas histórias interessantes que vão dando o que pensar, não é não? Bom, agora eu vou passar um áudio diferente. É uma dramatização tipo peça radiofônica. O causo é relatado por estudantes de medicina da Universidade Estadual do Ceará, coordenados pelo docente titular desta universidade, que é o professor Dr. Marcelo Gurgel Carlos da Silva. No áudio, eles dão todos os créditos da história, mas de qualquer forma passaremos o link para que vocês, ouvintes, possam acessar e ver detalhes tanto desta história como de outras disponíveis no link. Olá, pessoal! Eu me chamo Elias Bruno, eu sou estudante de Medicina da Universidade Estadual do Ceará e eu estou aqui com os meus colegas de turma. Ayane Oliveira. Juan Jorge. Viviane Ravelo. Para apresentar um podcast sobre causos médicos, retirado do livro Medicina Meu Humor, contando causos médicos, do professor Dr. Marcelo Gurgel Carlos da Silva. E o título desse causo médico é Só a Cabeça, Sem Criança. Em uma manhã de sábado, o cirurgião pediátrico do Hospital Infantil Albert Sabin, Dr. Augusto Taveira, nome fictício, fazia a visita de enfermaria, acompanhado de médicos residentes e internos, oportunidade em que discutia com o grupo a conduta a ser adotada em um garoto portador de uma endocrinopatia rara. Coube a R3 de Pediatria fazer a descrição do caso clínico, cujo destaque principal estava na irregularidade dos níveis glicêmicos da criança, com predominância de marcada hipoglicemia. Após longa discussão sobre o diagnóstico diferencial, englobando as endocrinopatias da infância, o Dr. Taveira deu o seu veredito. Trata-se, evidentemente, meus caros alunos, de um raro caso de insulinoma. O que vem a ser isso? Indagou um interno recém-admitido no serviço de pediatria. É um tumor das células beta das ilhotas de Langerhans. Onde fica isso, professor? É no Atlântico? Provocou o estudante denuncia na sua formação capenga, ao tempo em que quis bancar o engraçadinho. O cirurgião pediátrico quedou-se, a princípio, estupefado com a estupidez do interlocutor metido a engraçadinho. Porém, contendo a sua indignação, diante da dúvida do assunto ensinado em biologia do curso colegial, rogou a que outro interno esclarecesse ao colega. Por favor, expliquem ao colega com hipossuficiência de conhecimentos. Tripudiou o preceptor. É no pâncreas. Respondeu a interna muito solicitamente. Qual a função dessas células alfa? Insistiu o aluno ignorante. Você está confundindo as coisas. Acho que tudo parece grego para você. Não é alfa, e sim beta. Explicou a R3. O Dr. Augusto Taveira decidiu pôr um fim naquele diálogo antes que descambasse para um estranhamento entre os seus comandados, pontuando. Esse tumor causa um hiperfuncionamento das células beta, produtoras de insulina, cujo acesso na corrente sanguínea leva ao quadro de crises hipoglicêmicas dessa criança. E o que se deve fazer para resolver o problema? Perguntou a R1. A melhor conduta é cirúrgica e consiste em amputar parte da estrutura anatômica do pâncreas. E como é essa operação, doutor Taveira? Inquiriu a R3. Bem, eu vou cortar o nível do corpo e deixarei só a cabeça. Isso vai reduzir temporariamente as crises de hipoglicemia, aumentando assim a sobrevivência do paciente e concedendo-lhe melhor qualidade de vida. Terminada a discussão clínica, o Dr. Augusto e a sua equipe dirigiram-se à enfermaria vizinha para avaliação de outros pacientes. Enquanto isso, naquela enfermaria permanecerá apenas a médica plantonista, a doutora Fátima Araújo, nome fictício, cuidando das prescrições das crianças ali internadas. Foi quando teve o seu trabalho interrompido pelo choro incontido da mãe da criança, que acompanhara atentamente as explanações sobre a doença do filho e o tratamento a ser aplicado. O que houve, mãe? Por que você está chorando? Eu quero meu filho inteiro! Exclamou a zelosa mãe. Como assim? O seu menino não será partido?
Mas aquele doutor disse que ia cortar o corpo e deixar só a cabeça. Mesmo que ele não morra, eu não quero ficar só com a cabeça dele. Foi de extrema dificuldade que a doutora Fátima Araújo desfez o mal-entendido, explicando os detalhes do procedimento cirúrgico a ser praticado, acalmando assim a inquietação materna. E aqui termina o nosso caos e até os próximos, quem sabe? Pronto, pessoal. Esse daí eu mesma vou começar comentando, tá? Essa história tem traços cômicos, né? E eles fazem uma dramatização muito interessante, mas nos desperta para um aspecto muito importante. Em visitas clínicas multiprofissionais à beira do leito, é muito frequente o acompanhante estar presente, principalmente quando são crianças e adolescentes. E mesmo o paciente, ele pode ter uma participação efetiva nesta visita. Lembremos que ele é um membro da equipe. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala e a forma com que a gente fala. Esse processo de comunicação, principalmente pensando na vulnerabilidade que a gente sente enquanto paciente internado, é um dos pontos-chave do cuidado letrado em saúde, né? Então, quer dizer, você disse que vai cortar, que vai separar a cabeça do corpo, como que a pessoa interpreta isso se você não olhar, ó, mãe, vem cá, sabe o que eu quis dizer? Eu quis dizer que seu filho tem um órgão que é assim, 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 eu vou cortar tal pedaço dele, não vai fazer falta, ele vai ficar bem. Quer dizer, é um tipo de comentário que a gente pode fazer para minimizar o impacto do tratamento. A gente esquece frequentemente de, na discussão clínica, envolver o paciente e ou seu acompanhante, né? E eu, inclusive, recomendo um filme antigo, de 2001, chamado Uma Lição de Vida, que é com a Emma Thompson. Lá, ela é uma professora universitária que, de repente, ela é diagnosticada com câncer de ovário avançado. O filme, gente, ele passa por várias transgressões aos fundamentos do letramento em saúde. E ele vale muito para a gente ir refletindo. Tem uma cena que tem a ver com esse último áudio, que é uma visita clínica à beira do leito, onde realmente a paciente, que é a atriz, né, principal, ela não é considerada na discussão todinha. Eles ignoram que ela é alguém que está ouvindo e entendendo. Vale muito a pena assistir esse filme para quem ainda não assistiu. É um filme antigo, talvez muita gente já tenha visto, né? Vocês gostariam de comentar esse caos? Helena, eu acho que outro aspecto que é importante é perceber o quanto que o letramento, né, os princípios do letramento, ele está alinhado, né, com aqueles padrões de qualidade de uma organização que envolve o engajamento do paciente e da família, né, do cuidado centrado na pessoa. Eu acho que cada vez mais movimentos nesse sentido, de trazer elementos do letramento, os princípios do letramento, para que a gente realmente consiga operacionalizar esse cuidado centrado na pessoa, que inclui sua família, e promover realmente o engajamento do paciente, né? Porque olha o transtorno que acaba criando em torno de uma situação que poderia ser facilmente evitado, né? Assim, se a gente tivesse nos atentado para esses princípios, né? Exatamente. Com certeza. E uma coisa também que a gente observa, e assim, primeiro eu até fiquei encantada com a produção do pessoal, queria deixar aqui registrado o elogio, porque ficou muito, muito bacana, com muitos efeitos, muito bem feito. Acho, inclusive, que essa situação ela serve de inspiração e provocação para a gente refletir, assim como os outros, né, que a gente ouviu hoje. E uma coisa também que eu fico pensando é o quanto a gente muitas vezes destoa o que está no nosso imaginário quando a gente passa uma mensagem para um usuário e o que ele imagina diante do que a gente fala. É como se essa informação ela gerasse um desenho na mente da pessoa e esse desenho às vezes não conversa. As informações muitas vezes elas ficam muito no campo subjetivo e ela depende muito da experiência anterior desse usuário,
o que ele compreende como saúde, da experiência dele com informações de saúde. E isso tudo é muito, muito delicado. E isso me preocupa porque muitas vezes a gente tem pouco tempo para falar com esse usuário. Quando a gente pensa na parte clínica, a gente, dependendo do tipo de trabalho que executa, a gente tem um tempo muito restrito pela demanda que a gente tem de pessoas ali precisando da gente. Então, me preocupa muito como que nós vamos conseguir fazer esse processo de educação, que é algo inerente, eu acredito, a todas as consultas. Acho que é muito difícil alguém passar por nós sem precisar receber, pelo menos minimamente, uma informação de saúde. Como que a gente vai fazer isso com qualidade diante desse desafio, principalmente do tempo, e de rever a nossa capacidade de estruturar essas informações para que elas cheguem de fato de uma forma que seja possível de ser compreendida e executada. Acho que para a gente se tornar responsivo ao letramento em saúde, não vai bastar apenas o profissional ser sensível e se capacitar para isso, mas a gente vai precisar de uma mudança da sociedade, inclusive da nossa política de saúde, para que, de fato, a gente tenha condições de executar tudo isso que a gente pontuou hoje. E aí é importante que os profissionais saibam que eles fazem parte dessa luta, tanto de reivindicar condições de trabalho que favoreçam isso, mas também que serão parte dessa mudança que a gente precisa. Inclusive, Flaviane, na própria formação profissional, né? O estudante do curso superior aprender por exemplo, no caso aqui dessa última história, aprender que o paciente ele está dentro da equipe, né? No planejamento completo, né? No esclarecimento das dúvidas, né? Sim, com certeza. Quando a gente pensa, eu sempre até estudei sobre isso, porque eu pensei, olha, antes da gente olhar para a organização, a gente olhar para a política de saúde, a gente tem que saber como é que esse profissional enxerga letramento em saúde. Ou se ele enxerga, ou se ele sabe o que é isso, como ele está fazendo isso, como é que ele reflete sobre isso, porque eu acho que esse é um primeiro passo, e é o profissional que está ali na ponta, e é a partir dele que vem essa informação. Só que ele sozinho, ele também não vai resolver, ele não vai conseguir, né? Se ele não tiver todas essas variáveis ele a favor dele, a condição de trabalho, o tempo que ele tem com esse paciente, os recursos que ele pode contar, enfim. Então, isso é muito legal da gente não esquecer. E tem algumas iniciativas bacanas. Por exemplo, eu já vi profissional que tem usado muito o WhatsApp. Isso apareceu nas entrevistas que eu fiz durante a minha pesquisa, que o uso do WhatsApp para fazer esse acompanhamento, para saber se a pessoa de fato compreendeu, está conseguindo executar aquele cuidado. Uso de rede social. Então, as pessoas estão diversificando, cada uma dentro daquilo que ela tem maior afinidade, para tentar fazer esse acompanhamento, esclarecer as pessoas cada vez mais, porque dificilmente em um único contato você vai conseguir iniciar esse ciclo de educação em saúde e terminar. Então, eu acho que isso também é bacana para a gente pensar como é que a gente usa essas tecnologias para nos ajudar nisso. Com certeza. E você vê que, às vezes, a gente tem alguns profissionais muito preocupados. A minha tia, no momento, ela vai ter que fazer um procedimento cirúrgico meio complexo. E eu achei interessante que a minha prima me enviou agora, um pouquinho antes da nossa gravação, ela me enviou as fotos, os gráficos que o médico desenhou. O médico desenhou 3 possibilidades cirúrgicas que a minha tia vai ter que passar. Então, ele desenhou todas as anastomoses, os cortes que ele vai fazer. Ele tornou palatável a descrição da cirurgia que vai ser feita, desenhando, sabe? E dando nome para as estruturas anatômicas. Então, quer dizer, a minha prima, que é totalmente fora da área da saúde, ela conseguiu entender bem direitinho. Legal. Muito bacana. legal. Fez com uma coisa simples, né? Isso aí desmistifica a ideia de que para fazer educação em saúde eu preciso de recursos de alto custo ou de tecnologia avançada. Às vezes um papel, uma caneta, se a pessoa souber ali e for aplicável ao que ela quer falar e explicar, já ajuda. Muito, exatamente. Bem, passamos as nossas gravações. Gostaria de saber se vocês ainda querem falar mais alguma coisinha antes da gente encerrar nosso episódio. Helena, eu só quero
deixar, né, uma mensagem para os profissionais e para as pessoas que nos ouvem, que a ideia é que a gente compartilhe essas experiências, não no sentido de apontar o dedo, né, reforço isso mais uma vez, mas no sentido da gente chamar a atenção, no sentido da gente promover essa autopercepção, uma autoavaliação das nossas práticas, e que como a gente pode incluir o letramento em saúde de uma maneira bem simples. Não é caro, a gente não depende, como a Flaviane ponderou agora, a gente não depende de grandes tecnologias e o quanto que isso vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, eu acho que essa iniciativa de começar esses episódios nessa perspectiva é justamente isso, é chamar atenção e promover o letramento em saúde, o quanto que ele é simples e fácil de ser utilizado. E que a gente vê bons resultados no futuro, com certeza. Eu gostaria de agradecer os profissionais que enviaram os áudios e que permitiu que a gente pudesse visualizar aqui por meio desses áudios, né, trazer para os nossos sentidos o que eles vivenciaram em relação ao letramento em saúde. Eu acredito que muitos dos ouvintes aí podem ter se identificado com uma dessas histórias e deixar o convite para vocês, que caso vocês queiram comentar a sua história aqui sobre o que a gente falou no podcast, ou quiser nos enviar também, que vocês fiquem à vontade, porque eu acho que essa aproximação com a prática é que vai tornar a nossa reflexão cada vez mais rica. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dos relatos. Esperamos que o aspecto cômico associado a alguns contribua para uma maior retenção do conhecimento quanto aos cuidados que devemos ter na nossa prática profissional cotidiana. Ainda vamos trazer mais histórias. Nos enviem relatos, pode ser através do Spotify, da sua vivência profissional, que a gente coloca aqui. E também pode enviar para a Flaviane, já que ela está abrindo um canal de comunicação através do Instagram dela. Nós vamos colocar o acesso à Flaviane também na descrição do episódio. Podem fazer através da Flaviane também. Ou através de qualquer um dos membros da rede que vocês tenham um contato para poder mandar e a gente colocar aqui. A gente agradece demais vocês terem estado conosco hoje. Agradecemos a Catarina e a Flaviane, inclusive a Catarina, agradecemos por ela estar conosco com problema de voz, e ainda assim ela veio. Então, agradecemos as duas. Agradecemos ainda, de forma especial, aos profissionais que colaboraram com o nosso episódio de hoje. O Igor, a Jéssica, a Edinamar e o Dr. Marcelo Gurgel Carlos da Silva com o seu grupo de estudantes de medicina, o Elias Bruno, a Nayane, o Juan Jorge e a Viviane. Agradecemos também a audiência de vocês, nossos queridos ouvintes. Até o nosso próximo episódio. Aguardamos vocês.